Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas lives, que tem como objetivo principal tornar você médico que hoje faz uma medicina tradicional associar a sua conduta à medicina integrativa, tá? E hoje nós teremos uma atração especial, uma forma diferente, tá? Que vai ser, na verdade, uma convidada em que eu tenho o prazer de trazer aqui hoje. Ela se colocou à disposição, tenho que agradecer a dona Selene, tá certo? Porque ela vai contar a história da vida dela, tá? Por que ela vem, doutor José Araújo? Vocês sabem que eu sou o doutor José Araújo, faço cardiologia, medicina ativa há mais ou menos 15 anos, e eu tive o prazer, então, de ter a possibilidade de atender e ajudar um pouco a dona Selene. E hoje, para tornar essa live mais convincente, para fazer com que você entenda que você vai conseguir se tornar um médico mais completo, o mais que nós vamos fazer frequentemente agora é trazer um exemplo, quer dizer, uma paciente que possa nos contar o que levou ela inicialmente a entrar na medicina integrativa e qual é a posição dela hoje em relação à medicina integrativa. Tá? O que agregou a ela, o que ela se sente mais segura ou não, e o que ela pensa em que pode ou não utilizar a medicina integrativa associada à medicina tradicional, aos profissionais que ela sempre foi frequentadora, são os médicos que ela tem grande confiança, são pessoas e profissionais de grande capacidade, mas que não por isso ela não precisa deixar de ir a outro profissional que faça um estilo de vida diferente, um modelo de vida diferente. Então, hoje, nada melhor de que termos aqui conosco dona Selene, tá certo? Selene Landim, para nos contar um pouco do que trouxe ela ao nosso consultório e como transcorreu esse tratamento. Boa tarde, dona Selene, tudo bem? Boa tarde, doutor José Araújo. meu médico preferido do coração. O que me levou a você foi a confiança. Isso. Eu sempre tive no seu trabalho. Não de agora, mas desde que você começou a clinicar como cardiologista. E depois, o que me levou a você, porque eu me sentia por demais debilitada, mas debilitada ao extremo devido à carga de antibióticos que eu vinha tomando e também de meticortem, de corticoide, muito forte, muito pesada. E, com isso, eu não podia deixar de me recorrer a você por gostar do seu método de trabalho, por confiar. Quais eram os diagnósticos que a senhora tinha até então e o que te trouxe realmente nessa última vez ao meu consultório? Qual era o diagnóstico? O que você sentia? Vamos detalhar mais para tentar ajudar as outras pessoas que têm mais ou menos os sintomas da senhora a ter esse resultado tão bom que a senhora teve. Bom, o que eu sempre tive estava diagnosticada como anemia hemolítica autoimune, mas fiz no Hospital São Rafael um mielograma que ficou constatada a leucemia crônica. E eu me sentia muito mal. Pensei até de não resistir a este embate tão forte de medicamentos. Estive internada na UTI, saí da UTI, passei dias e mais dias também na semi-UTI, depois para o quarto, e a debilitação era total. Quando eu comecei o tratamento com você, eu já sentia me revigorar com o seu método de... Me esqueci. Tratamento integrativo. Você lembra exatamente os procedimentos que você foi orientada a fazer, a sequência ou não?
Com você? Isso. Ah, com você. Bom, eu fui orientada a fazer hidratação, a fazer ozônio. Que tipo de ozônio? Ozônio retal. Eu Certo. estava com o intestino praticamente paralisado. Eu só ia ao banheiro mediante lavagem ou supositório. Por mais que a minha alimentação fosse direcionada, constituída de fibras, alimentos que me ajudassem a ir ao banheiro. No entanto, eu não ia. Com o ozônio retal, meu intestino começou, pouco a pouco, a se regularizar. Hoje eu estou indo todos os dias ao banheiro. É uma felicidade. Qual foi a base, tá? A base, na verdade, que você pode dizer que melhorou mais. Qual foi a sequência que você utilizou, que você foi evoluindo e que nós fomos colocando em você e você foi melhorando? Os sintomas. O que você sentia mais? O seu sono era bom? Aquela sensação de formigamento? O que te incomodava mais? Eu acho que, para enumerar o que eu sentia, eu tinha muito formigamento, eu tinha muita coceira na cabeça, eu tinha uma sudorese insuportável, que me molhava do pé da cabeça, da cabeça para baixo. Os sintomas eram, além de desagradáveis, incontáveis. Eu não me lembro tanto, eu não tenho nem cabeça de enumerar o que eu sentia. Sua disposição. Ah, disposição, quanto à disposição, eu não tinha disposição. Não tinha. Não tinha disposição. A disposição que eu tinha era a cama, ir para a cama. Me jogar na cama, porque não tinha disposição para andar, não tinha ânimo. Então, quando você ia para a cama, você conseguia dormir bem? Olha, com alta dose de corticoide, eu nunca dormi bem. O O meu sono também sono, não era uma coisa boa. não, sempre induzido. Sempre induzido. A inapetência era uma das coisas. O estômago, muito sensível, como eu sempre tive, funcionando precariamente. Empachamento, mal-estar. É melhor que você vai me perguntando e eu vou lhe respondendo, porque eu me esqueço. Porque Não era há muita. problema. Então vamos começar pela hidratação, que é algo bem simples, que é eu coloquei soro fisiológico e algumas vitaminas. Como é que a senhora sentiu o uso só da hidratação com as vitaminas? A Zé, eu me senti muito bem. Eu me senti revigorando cada vez mais. Que as forças iam chegando, eu ia me recuperando num todo, como todo o meu organismo, foi passando sudorese, foi desaparecendo as coceiras terríveis na cabeça, é como se eu tivesse seborréia. Hoje, tudo isso desapareceu, tudo desapareceu. E eu acho que o melhor de tudo, Zé, em tudo isso, além da energia que foi me chegando, é o intestino funcionando diariamente. E hoje você lembra se o ozônio. Você chegou a fazer ozônio nasogástrico? Não, e nem quero fazer. Você fez o sol retal. Mas fiz a hiperbárica, que eu me dei maravilhosamente bem com a hiperbárica. Só está falando da câmara hiperbárica. Da câmara hiperbárica. E o que aconteceu de melhor, que a senhora lembra bastante entre o início da câmara hiperbárica? Quantas sessões ela chegou a fazer? A senhora lembra? Eu fiz cinco sessões da hiperbárica.
E o que mais melhorou? O relaxamento, eu me sentia mais relaxada. E, naturalmente, melhorou também a parte inflamatória do sistema nervoso, né? Melhorou muito essa parte inflamatória do seu intestino, a sua neuropatia periférica que a senhora tinha, aquela que dava aquela sensação, deu um alívio significativo. Deu um alívio significativo, tanto na parestesia como na neuropatia. E, na verdade, houve redução da medicação em quanto tempo? Na verdade, em quanto tempo a senhora sentiu essa melhora? Uma melhora significativa? Ela foi gradativa, eu não sei de precisar as datas. Mas, na medida que eu ia fazendo o tratamento, eu ia me sentindo melhor. E as medicações que a senhora utilizava, nós conseguimos ir reduzindo aos poucos? O corticoide. Quer dizer, hoje a senhora tem muito menos medicação do que a senhora usava antes. Perfeitamente, perfeitamente. Tenho menos medicação, graças a Deus. Nós utilizamos, agora na última fase da senhora, para recuperação de massa muscular também, de alguns peptídeos. A senhora lembra disso? Lembro sim. E eu estou melhorando pouco a pouco quanto a isso. A massa muscular, eu estou melhorando. Eu já aumentei 2 quilos ultimamente. E a sua disposição para andar, a sua capacidade de deambular, tudo melhorou? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Uma coisa que também é muito discutível, que a gente ouve essas discussões, é com a sua faixa etária, né? Que a senhora tem um pouquinho mais de 80, apesar de ter uma energia de 50, na verdade, a senhora colocou um implante que a gente chama de testosterona. E como é que a senhora se sentiu utilizando esse implante tão discutível na sua idade? Bem. Me senti mais revigorada, mais fortalecida, com absoluta certeza. Então, na verdade, agora, dona Selene, eu vou tentar colocar para os colegas, tá, que vão entender aos poucos o nosso bate-papo aqui, a sequência que ocorreu. Quer dizer, dona Selene, aos 87 anos, entra no meu consultório com diagnóstico de doença autoimune. Se estiver errado, a senhora me corrige. De doença autoimune, e tinha um sono que não era dos melhores, o intestino que era dos melhores, a fadiga era intensa, andava com a ajuda de pessoas, teria que ter uma ajuda de filhos para conseguir andar, fazer sua atividade normal. E você vê meu consultório e automaticamente nós utilizamos várias ferramentas da medicina integrativa. Utilizamos a base da hidratação e da vitamina, utilizamos os peptídeos, que a senhora não entende direito, mas tem o objetivo de melhorar a sua metabolização, quer dizer, ativa toda a suas, vamos dizer assim, sua sinalização celular. Na verdade, suas células revigoram com os peptídeos, revigoram com as vitaminas. Nós utilizamos também um pouco da câmara hiperbárica, que ela melhora a oxigenação dos tecidos, e com isso você teve, então, a melhora da barrinha de mielina. Então, você sentiu a melhora da sua questão da sua eletricidade em excesso, né? Então, os colegas têm que entender, na verdade, que o que nós queremos passar é que podemos, na sua opinião, usar as duas medicinas, quer dizer, a medicina em que a senhora fazia, que faz hoje ainda com os colegas de medicina tradicional, com a medicina integrativa. A senhora acha que é tão distante isso? Ou a senhora acha que a coisa pode ser uma ajudar a outra? Com absoluta certeza, uma complementando a outra, uma ajudando a outra. Eu sou de pleno acordo. Não são excludentes? Não, em absoluto. E o tempo de que a senhora teve de melhora? 1 mês, 6 meses? Eu me lembro que a senhora teve aqui há 4 meses atrás, em média. Quer dizer, hoje a senhora dá uma nota, em média, a senhora tinha, quando entrou aqui, de nota 0. Para hoje, qual a nota que a senhora daria hoje no seu
estilo de vida, quer dizer, a nível social, a nível do que a senhora gosta de viver. Porque o objetivo da medicina integrativa não é quantidade de vida, e sim qualidade de vida. Como é que a senhora coloca isso em relação à sua qualidade de vida de antes e agora? Você quer isto traduzido em número e nota, é? A senhora tem nada preciso, só para a gente entender o que eu quero que as pessoas, os profissionais de área de saúde que estão assistindo a gente, entendam. Que a medicina integrativa, na verdade, ela pode ser associada à medicina tradicional, sem nenhum tipo de problema, utilizando várias metodologias, tá? E que a gente pode entender que ela não é uma medicina de outro mundo, que tem um custo elevadíssimo, que é fora da realidade de a maior parte da maioria das pessoas que não são ricas, e que, de um tempo relativamente curto, nós conseguimos uma redução dos sintomas, uma melhora significativa. Nós conseguimos restabelecer a base, nós conseguimos dar uma energia, vitalidade às pessoas. É isso que eu queria que mais ou menos a senhora passasse para os colegas que se sentem seguros. Imagine que eu, Araújo, que a senhora conhece, entende dessas técnicas. Agora, a senhora, quando a senhora vai lidar agora com o próximo médico, como é que a senhora passa isso, a sua experiência, com a sua idade, com toda a sua vida, né? Com a sua experiência de vida? Como é que a senhora coloca a sua experiência antes e depois da medicina integrativa? Zé, coloco num patamar assim, muito desejável, notável, importante, porque se trata de o tratamento é mais natural, não agride o organismo, que é o que a medicina tradicional agride muito com medicamentos, né, fortes. No entanto, a medicina integrativa ela é mais natural, ela é mais leve, ela agride menos o nosso organismo. E eu me sinto muito grata a você por ter sido intermediário desta minha melhora. Eu diria que hoje, entre 10 e 1, eu me colocaria com nota 8. Por quê? Porque falta reajuste. Eu tenho quase 87 anos. Meu organismo já vem depauperado de 2002 com muito corticoide, com muita química pesada. Eu fiz quimioterapia também, de maneira que o organismo ele está intoxicado por demais. E sinto que eu venho libertando desses tóxicos na medida que faço tratamento com você. Me sinto mais leve, liberando essas toxinas que, ao longo do tempo, vêm se acumulando. Como é que a senhora pode correlacionar a sua experiência espírita hoje com essa experiência do seu corpo, depois desse tratamento? Será que a gente tem como correlacionar as coisas, não? Eu não entendi bem a pergunta. Eu sei que a senhora é espírita, Sim. Certo? Como é que hoje a senhora, com essa visão não, quer dizer, visão espírita, a senhora consegue hoje sentir o seu corpo mais forte, sua alma também mais forte? Como é que a pessoa espírita visualiza a melhora que a senhora teve? Exato. Fisicamente mais forte. Espiritualmente mais leve. Espiritualmente mais leve. Porque na medida que você se desintoxica, essa desintoxicação que ela afeta muito a nossa parte perispiritual. Ela pesa de uma maneira considerável. É peso específico mesmo. E com a desintoxicação, nós vamos sentindo mais leveza. E hoje, quando a senhora vai encontrar sua família, o que a senhora fala com seus irmãos ou os seus amigos em relação ao que aconteceu com a senhora? Como é que a senhora pode passar isso para que eles se sintam mais seguros a procurar essa medicina integrativa, ou mesmo as pessoas que ficam desconfiadas, que usam medicamentos? Como é que a senhora passa isso depois dessa sua experiência? Olha, Zé, falando a verdade,
mostrando, através de fatos, os benefícios que essa medicina integrativa vem me trazendo. Tenho passado isso, feito propaganda de boca a boca, falando com as minhas amigas, que não deixam de querer saber da minha saúde, que acompanham passo a passo este tratamento. Então, elas ficam, como se diz, elas ficam curiosas, no mínimo, já me pediram o telefone da clínica, de maneira que eu acho que é uma maneira de você divulgar uma experiência dessa natureza. E para os colegas médicos, aquelas pessoas em que a senhora conhece, que podem ser parentes da senhora, mais jovens, ou que trataram da senhora junto comigo, como é que a senhora colocaria hoje? Quer dizer, hoje eu estou melhor, como é que a senhora passaria essa experiência para os médicos mais jovens sobre a medicina integrativa? Olha, eu diria que abrissem a mente para outros conhecimentos, não se prendessem exclusivamente àquilo que a faculdade lhes passou, mas conhecesse outras formas de tratamento. Por exemplo, eu acredito que quando a medicina se associar à medicina do espírito, ela vai ganhar muito com isto. Ela vai ver o paciente como um todo e não como a parte. Vê só os resultados, os efeitos, e não busca a causa. Então, hoje a senhora pode se sentir curada ou equilibrada? Como é que a senhora se definiria hoje? O corpo mais em equilíbrio ou usa a palavra cura? Eu me sentiria mais em equilíbrio, não posso falar em cura, porque, Zé, eu considero a parte espiritual uma coisa prioritária em minha vida. E sei que não foi o bastante para expurgar as sujeiras que eu trago comigo, espiritualmente falando. De maneira que eu acho importante a medicina ver o paciente como um todo. Então, eu fico feliz em que a senhora possa, hoje, agora, concluir, tá certo? Conclua para mim, tá? Para que os colegas, em resumo, entendam o que a senhora tinha como diagnóstico, como a senhora está hoje, e a senhora, como disse, não tem nada curado, está em equilíbrio. Então, a senhora tinha lúpus, a senhora teve diagnóstico de linfoma, a senhora. E hoje, eu queria que a senhora explicasse para os colegas as especialidades que a senhora foi, não precisa dizer nome, que isso não tem sentido, somente só as especialidades. E hoje, como é que a senhora está? Só isso para a gente concluir, para a gente dar um pouco mais de experiência para essas pessoas que estão começando a medicina. Bom, a primeira especialidade, é que sempre foi a cabeça de tudo, é hemato, né? Por se tratar de uma anemia. Depois, fui acompanhada por pneumologista, por geriatra, por neurologista, por cardiologista também fora de você, porque a equipe queria um cardiologista deles, e por também um endocrinologista, e, por último, uma hepatologista. E, na verdade, quais são as medicações que a senhora utilizou? Corticoide, antibiótico, analgésicos? Não, analgésico não, porque eu me furto a isto. Por mim mesma. Eu não tomo. Era analgésico, mas tomei muito antibiótico, porque eu tive várias infecções. Durante esse período eu tive dengue, eu tive também chikungunya, esqueci, Zé.
Chikungunya. Mas, na verdade... Não, eu tive essa que está na moda agora, atacando todo mundo. Covid? A Covid, né? Tive Covid. Infecções várias. Imagine que isso não gerou uma quantidade imensa de medicamentos. E hoje, quantos remédios você mantém? Eu mantenho na base de uns 10 medicamentos ainda. E a tendência, a esperança é que a gente retire tudo. A esperança, a grande esperança é que retire tudo isso, viu? Para eu respirar, poder respirar aliviada desta carga tóxica. Então, eu posso passar para os meus colegas, os profissionais da área de saúde, em que hoje eu tenho uma pessoa que socialmente está mais... voltou à família, está mais vivendo como vivia antes, vai fazer suas atividades como antes. Em resumo, está muito mais feliz, mais completa de quando entrou. Zé, não tenha dúvida. E eu só tenho que agradecer a você de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, porque você não aplica só a sua medicina, você dá atenção, você dá carinho, você nos faz rir. Você, para mim, é o melhor terapeuta que eu conheço. Terapeuta do riso. Então, na verdade, eu vou agora tentar traduzir, e se a senhora discordar, a senhora me fala para a gente colocar para os médicos. Tá? Tudo ok. Então, tá. Que a senhora teve no meu consultório, no momento de fadiga adrenal significativa, tá certo? Então, o momento em que o corpo estava muito, como a senhora chama de depauperado, e que nós chamamos de fadiga adrenal, que é o momento em que você não tem mais disposição, o seu sono está muito ruim, seu intestino está muito fraco, você perde a vontade até de viver. Você não tem mais vontade de ver as pessoas, o humor vai embora, e que, na verdade, como a gente começou rapidamente, eu me lembro bem da primeira vez que você foi fazer hidratação, que você não estava com o espírito de Selene que eu conheço, aquele espírito de liderança, de alegria. E aí a gente fez uma brincadeira lá, um jogo, e eu consegui hidratar você. A partir daí, a hidratação, as vitaminas venosas vieram, os peptídeos vieram, a oxigenoterapia, nós usamos a oxigenoterapia de maneira rotineira. Também nós fizemos durante o seu soro fisiológico. Nós utilizamos os peptídeos para melhorar, na verdade, seu metabolismo. Tá? Nós usamos peptídeos para melhorar sua massa magra, sua força. Nós utilizamos a câmara hiperbárica para melhorar a neuropatia. Nós utilizamos o implante para melhorar, junto com os peptídeos, a sua sarcopenia. Então, o que eu quero dizer para os colegas que estão acompanhando é que utilizamos muitas ferramentas, um pouco de cada uma, sem gastar muito, sem ter um custo muito alto. Mas, mesmo sem ter um custo muito alto e sem a agonia de querer usar tudo ao mesmo tempo, nós conseguimos trazer de volta uma pessoa à sua convivência social, uma vida normal, que é tudo que nós queremos, dar qualidade de vida para as pessoas. Posso passar isso para meus colegas, não? Pode confirmar. Se eu não falei como você, é ignorância. Não, lógico, está perfeita. Então, hoje eu só tenho a agradecer a você, entendeu? Porque a mesma felicidade que a senhora sente em relação a mim, pode ter certeza que o profissional de área de saúde, o prazer que tem é de ver essa melhora que vocês têm, tá? Então, a alegria que eu tenho hoje, sexta-feira, de estar aqui no final de tarde, tá? E vou passar um fim de semana feliz, é de saber que eu trouxe o bem, trouxe de novo a alegria, a saúde a alguém, que eu acho que é o fundamental. O profissional da área de saúde tem como objetivo a realização de ser um grande profissional. E você me ajudou isso. Eu que agradeço a você permitir que eu tenha introduzido meu conhecimento e minhas técnicas à senhora. Tá joia? Eu é que tenho que agradecer e pedir a Deus que te ilumine sempre. Então, um abraço para a senhora. Não vou lhe incomodar mais, tá joia?
E te espero lá na clínica em breve, tá bom? Tá certo, Zé. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.